Evangelho segundo escreveu João, o capítulo de número 11. Vamos ler alguns versículos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11. Aleluia. E o versículo 1 diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo 3 diz assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Versículo 17 nos diz assim: chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Versículo do número 39. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Versículo 41. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Versículo 43 nos diz assim: e tendo dito isto, chamou-o com grande voz: Lázaro, vem para fora. Aleluia. O tema dessa campanha é portas abertas. Porém, aqui nós vemos uma porta que estava fechada. Então, eu estava estudando esse texto e o Senhor me deu um tema bem interessante. Quando a porta se fecha para a glória de Deus. É difícil de entender quando as circunstâncias vão contrárias para que Deus venha a ser glorificado nas nossas vidas. Porque nós não temos o poder da onisciência. Então nós não conseguimos ver mais à frente. E quando a porta se fecha, hoje nas nossas vidas, nós começamos a murmurar. E não conseguimos compreender por que é que estamos passando por aquele processo. Mas é só quando chegar lá na frente e nós olharmos para trás, nós vamos poder entender o que o Senhor Jesus estava querendo fazer. Não vemos aqui mais um simples milagre. O que me chama a atenção na ressurreição de Lázaro é que primeiramente se tratava de um amigo de Jesus. Era uma família onde o Senhor Jesus costumava passar e visitar a sua casa. Quando Jesus chegava, era servido por Marta e por Maria. E ali começava a conversar e a ensinar. E houve uma certa vez que até mesmo sua irmã murmurou porque ela estava lá ouvindo. E ela estava atarefada e ela deixou Maria, deixou Marta sozinha para ouvir. Era uma família de amigos. Quando João escreve aqui, no versículo 5, ele diz: ora, Jesus amava a Marta, amava a sua irmã e amava a Lázaro. Eram amigos. E eles vendo quantos milagres, elas vendo quantos milagres Jesus fez, viram que Lázaro ficou doente. Quem sabe correr nos recursos ali daquela época, quem sabe procurar um médico ali da região, mas não houve jeito. Lázaro foi piorando. E a Bíblia não relata, mas parece que eu posso ver Maria olha para Marta e fala: vamos mandar chamar Jesus. O negócio está ficando complicado, não tem melhora. Um já veio, já olhou, outro já deu um diagnóstico, deu outro, vamos mandar chamar Jesus. E lendo na nova linguagem, tradução de hoje, eu pude ver que 15 estádios significa coisa de cerca de 3 quilômetros. Era pertinho, irmãos. Dava para ir a pé tranquilamente. 3 quilômetros, né? Acho que nem daqui, não sei, não sou muito boa de distância. Até aqui no Jardim Ângela, sei lá se for um pouco mais para frente. É mais ou menos isso, irmãos. Não tem grande distância. E os mensageiros foram, elas enviaram alguém ali. E alguém chegou e falou: olha, mandaram dizer que aquele a quem tu amas está enfermo. E Jesus não saiu do seu lugar. E quem sabe as horas foram passando. Naquela época não existia relógio, mas o povo sabia contar o tempo. E elas começaram a observar que as horas foram passando e Jesus não chegou. E
Chegou um certo ponto e aquele moço morreu. E agora vem a frustração. Vem a decepção. Morreu. E quem sabe alguém fala, não, mas ele não ressuscitou o filho da viúva de Naim? Ele não ressuscitou a filha de Jairo? Quem sabe ele chega antes do enterro? E as horas vão passando. Quem sabe alguém fala, olha, não dá para esperar mais, tem que enterrar. E o coração dela se aperta e fala, e ele não chegou. Vamos enterrar. E aí fecha-se a porta de pedra, porque os túmulos naquela época não eram como hoje. Aqui no Brasil nós enterramos literalmente na terra. Lá não, era uma espécie de uma caverna e trancava-se com uma porta na frente. E agora a porta se fechou. E aquele momento era quando eu e você olhamos e dizemos, agora não tem mais jeito. Agora o médico já desenganou. Agora o patrão já pediu a carteira para baixo. Agora o juiz já me deu perca da causa. Agora meu esposo já saiu de casa. Agora meus filhos já estão nas drogas. Fugiu da internação. Quem sabe não é essa situação que muitos estão aqui dentro? Espiritualmente falando. Agora já não falo mais de coisas estranhas. Agora já não está mais indo para a igreja. Agora já não ouço mais ele cantar. Já não vejo mais ela ler a Bíblia. Entregou a carteirinha para o pastor. Disse que vai sair. Tem momentos, irmãos, que parece que a coisa acabou. Chegou num ponto que não é mais possível aos olhos humanos a porta se abrir novamente. E havia um costume em Israel, estava estudando isso esses dias, se chamava Sinchar, que significa alegria, porque naquela época não é como os dias de hoje. Mamãe Lúcia está aqui, ela sabe explicar melhor do que eu. Quando morre alguém, é preciso ser atestado o óbito. Naquela época eu não sabia muito bem se diferenciar óbito de coma, não tinha exames, não tinha nada ali. Hoje em dia, quando a pessoa ela dá os sinais de óbito, é feito um exame que muitos irmãos fazem até mesmo em vida. Fazemos um eletrocardiograma, não é isso, irmãos? Precisamos ver se ainda tem sinais elétricos no coração, se ele está batendo. Mas naquela época não existia nada disso. Então o que se fazia? Se sepultava o morto, mas durante 3 dias ainda ia lá. Tinha uma esperança. Eles iam lá ver se de repente não tinha enterrado em coma. E eles iam ali à sepultura para ver. Porém Jesus ficou 4 dias. Ou seja, até o período do Sinchar já havia passado. Quando Jesus chegou, a expressão de Marta e de Maria já revela tudo o que elas estavam sentindo. Quando elas falam assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. É como se elas estivessem dizendo assim, Jesus, por que o Senhor demorou tanto? Agora já era. Acabou. Não tem mais jeito. Morreu. Aí Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Tem situações, irmãos, que o Senhor permite nas nossas vidas para que outras pessoas possam enxergar a glória dele. Hoje eu pude enxergar a glória de Deus aqui através de um testemunho tremendo que a irmã Marluce deu. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Já pensou se a filha dela não tivesse entrado dentro daquele trocador? Só Deus sabe aonde estaria agora essa moça. Se não estivesse no hospital gravemente ferida, poderia estar morta. Mas um desejo de comer um chocolate salvou a vida dela. E vemos a glória de Deus em coisas simples, mas é a glória de Deus. Aleluia! Deus permitiu para a glória dele. E foi o que Deus queria fazer com Lázaro aqui. E não foi a primeira vez que isso acontece na Bíblia Sagrada. Porque se vemos o Evangelho de João, 2 capítulos antes, vemos João, capítulo 9, fala sobre a cura de um cego de nascença. E os discípulos olham e dizem assim, mestre, quem pecou? Foi ele? Foi o pai dele? Ou foi a mãe dele? Para que ele nascesse cego? Nós temos esse costume, né? Achamos que quando acontece alguma coisa na vida do irmão, está em pecado.
escondendo alguma coisa. Não é assim, pastor? Está escondendo alguma coisa o pastor. Não foi confessar o pecado. Agora está passando pela luta, olha lá. Não, irmãos, para com isso. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas porque é preciso que a glória dele seja manifesta. E não somente você, mas outra pessoa que esteja de fora olha a situação e veja, realmente Deus é na vida da nossa humaninha. Realmente Deus é na vida do Nick. Realmente Deus é na vida do irmão Valmir. E Deus permite essas coisas. E Jesus disse, não, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. E um versículo antes ele diz, ele não pecou, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Era necessário que ele tivesse nascido assim, porque eu precisava curá-lo, e a multidão precisava crer. E aí Jesus chega, Maria está sentada em casa, chorando. Era um costume daquela época, 7 dias de luto. Sentava-se no banquinho mais baixo que tinha na casa. Ou na sua casa ou na casa do falecido. E ficava ali. Marta ouve alguém dizer, Jesus chegou. E ela vai de encontro a ele. Ele não entrou na aldeia. Ele ficou lá na porta da cidade, lá na entrada. Ela foi de encontro a ele. Destruída. Coração arrebentado. Não via mais esperança. É a mesma coisa quando acontece quando estamos em um cortejo, em um cemitério. Acho que a pior marcha que tem na vida de um ser humano é quando você pega a alça do caixão daquela pessoa que você ama e você vai caminhando. Aqueles passos, irmãos, parecem intermináveis. Eu nunca enterrei, graças a Deus, eu nunca enterrei nenhum parente próximo. Mas eu já tive a triste oportunidade de presenciar familiares levando pessoas queridas aquela marchinha pela rua do cemitério. Parece uma eternidade aquilo. Parece que eu vi a Marta caminhando dessa forma. Ela foi andando até Jesus com peso no coração, como se dissesse, estou indo de encontro. Aleluias. Mas não tem mais nada a fazer. Aleluia. E Jesus disse, aonde o colocaram? Maria vai de encontro a ele e eles vão até o túmulo. E ela olha e diz, Jesus, já é de 4 dias. Ou seja, já se passou a esperança. Nós já viemos aí ontem, anteontem, um dia depois da morte. No dia que ele morreu, está morto. Já está até cheirando mal. Nós já verificamos. Ela pensou que Jesus fosse ali para verificar. E aí Jesus começa a chorar. E alguns olham e dizem, nossa, olha como ele amava. Outros começam a murmurar, ué, não curou os cegos? Não podia ter vindo aqui e ter curado eles? A multidão não entendia muito bem. Eram pensamentos meio divididos ali. Uns estavam a favor de Jesus, olha só como ele era amado, como ele amava. Já outros estavam murmurando, porque não entendem. É assim que acontece conosco. Alguém chega e fala, não, mas Jesus, você não ora tanto, não foi lá na campanha de portas abertas e a porta se fechou? Que negócio é esse? Eu acho que essa campanha aí não estava muito na direção de Deus, não. Não se estranhe não se alguém chegar para você e falar isso. Já outros vão dizer, você foi com tanta fé. Oh meu Deus, se aproximou tanto de Jesus, mas coitado, não teve jeito. Não enterre a tua fé, gente. Marta enterrou a fé dela junto com Lázaro. Jesus falou, Marta, se tu creres, teu irmão há de ressuscitar. Eu creio, Jesus, quando o Senhor voltar no último dia, os mortos vão ressuscitar, ele vai ressuscitar também. Olha só o estado que estava a fé dessa mulher. Ela cria até na ressurreição de Lázaro, mas a ressurreição que vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar, onde os mortos ressuscitarão primeiro. Enterrou a fé. E é o que nós fazemos. Eu gosto de falar sempre nós, porque tem muitos pregadores que ele chega em cima do púlpito e ele parece um super-herói. Você, não, eu digo nós. Nós enterramos a nossa fé junto com os problemas. E a solução está na nossa frente. E nós não conseguimos enxergar. E agora, de repente, o Senhor Jesus começa a orar em frente à multidão.
chega no versículo de número 40. Ele disse: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa da multidão que está ao redor, para que eles creiam que o Senhor me enviou. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. De repente aquele homem enrolado, porque era costume daquela época, se fazia ali uns lençóis e enrolava o falecido igual uma múmia, os pés e as mãos amarradinhos, e ele aparece em pé. Eu não sei se ele levantou, saiu andando, se alguém foi lá e colocou ele em pé. Eu sei que ele apareceu na porta do túmulo, com os pés e as mãos amarrados. Ele apareceu de pé na entrada da sepultura. Jesus fala: tira aí as faixas, deixa ele embora. E aí, sabe o que é o mais maravilhoso disso tudo? É que não muito tempo depois, Jesus estava prestes a ser preso. E aquele mesmo Lázaro, aquela Marta e aquela Maria estavam junto com ele, lá na casa de Simão. E de repente aquela mulher chega, se prostra aos pés de Jesus e começa a chorar. E as lágrimas dela começam a lavar os seus pés. E ela pega os seus cabelos e começa a enxugá-los. Uma semana antes ele chegou, ela disse: Jesus, se tu não estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Uma semana depois ela estava chorando, como se dissesse: obrigado, Jesus. Nada é impossível, irmãos, para o Deus que cremos. Aí você fala assim: ah, mas isso foi nos tempos bíblicos. Aí eu digo para você: ele não mudou. Por que é que não vemos mais um coxo andar no nosso meio ou um cego chegar? É porque nós perdemos a fé. Nós perdemos a visão. Perdemos a visão espiritual e nos abatemos por qualquer coisa. Não precisa ser nenhuma morte na família, bem menos que isso. Alguém olha de cara feia, já está choramingando: ai, Jesus, por quê? Temos que parar com isso, irmãos. O nosso Deus tem poder ontem, tem poder hoje e vai ter poder eternamente. Não vai ser uma porta de emprego que se fechou que vai significar o teu fim. A porta estava fechada, sim, mas porque a glória dele precisava transparecer. O único motivo de eu e você ainda estarmos aqui não é simplesmente: estamos caminhando rumo aos céus. Amém? É a nossa esperança. Tem até um hino da harpa cristã que fala: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Mas enquanto estamos aqui, como é que o mundo vai crer? Eles precisam de sinais. Eles precisam ver a glória de Deus. Na época de Jesus, a glória de Deus se manifestava através dele. Porém, depois que ele se foi, faleceu e foi para o céu, ressuscitou e foi morar com Deus, esperar voltar novamente, ele opera através do Espírito Santo. E o Espírito Santo não está em um corpo físico como Jesus veio. O único corpo físico onde ele habita é o meu e é o seu. É dentro de mim e é dentro de você que ele está. Temos que ser como espelhos de Deus. Quando o mundo olhar para nós, ele tem que ver a glória do Pai refletida em nós, para que possa buscar o Pai. Mas se eu e você não cremos, como é que vamos refletir? Estamos como espelhos embaçados. Espelho sujo não reflete. Espelho embaçado não reflete. Outros são meio distorcidos. Eu me lembro de uma cena que eu fazia, eu era bem criança, eu fiquei muito assustada com aquilo, acho que eu tinha uns 4 anos. E nós fomos numa excursão da escola e fomos a um parque de diversão e entramos numa tal de uma casa com espelho, onde você se olha num espelho, você é grande, no outro você está magrinho, uns espelhos de grau. E você tem que sair dali. Eu tinha uns 4 anos e eu fiquei apavorada e comecei a chorar. Eu queria sair dali, me agarrei da professora e me tira daqui, me tira daqui. Tem crente que está assim, ele é igual um espelho distorcido. Já não reflete mais direito a glória de Deus.
Uma hora ele reflete demais, outra hora ele reflete de menos. Aí o mundo não entende, ué, não é crente? Hoje estava cantando, de manhã e agora à tarde já está xingando os filhos, está xingando o marido, está quebrando tudo dentro de casa. Ué, chega durante a semana, escuta ele brigando com a esposa e no domingo ele está com a Bíblia, está indo para a igreja? Mas que negócio é esse? É espelho distorcido. Mas que nessa noite venhamos ser como verdadeiros espelhos de Deus. Aleluia. Que não venhamos perder a esperança. E que venhamos gravar isso no nosso coração. Que nem sempre uma porta fechada é um sinal de que Deus nos abandonou ou de que está tudo acabado. Porque muitas das vezes, irmãos, de um fim, Deus faz um começo. Eu não me lembro quem foi que pregou e disse isso, mas eu sei que eu gravei isso no meu coração. Disse que quando colocamos um ponto final, parece que acabou. Aí você vai lá e põe uma vírgula embaixo. Porque através de um ponto e uma vírgula, nós podemos continuar. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.